Bom dia, turma. A nossa aula de hoje vai ser a respeito, da técnica, das técnicas e da tecnologia, certo? Eu coloquei essa imagem na abertura justamente para a gente entender a respeito disso, né? Você vê um macaco e aí a evolução, quando ele passa, para o homem, depois o homem, ali com aquela técnica de pegar as duas pedras para fazer aquele movimento para criar o fogo, certo? Técnica. Até o momento a gente está falando de técnica. Depois a evolução do homem com o fogo, depois com a lança, para pescar, para buscar, na mata o seu próprio alimento. Depois você vê a evolução novamente do homem, já com outro tipo de lança, o homem já com a ferramenta e a tecnologia, A tecnologia, quando você vê, essa imagem que faz alusão a esse meio tecnológico onde a gente vive atualmente, certo? O meio técnico, científico e informacional. De acordo com o geógrafo Milton Santos, ele nos traz, essa visão do que é tecnologia, do que é informatização. Vamos lá para alguns conceitos a respeito de técnica e tecnologia. Então, as técnicas e a tecnologia. Então, o que seria? Técnica, Qualquer instrumento ou conhecimento que serve para a demonstração da inteligência humana, uma forma de inventar método ou objetivo que facilite algum trabalho que sirva para controlar as forças da natureza. E aí você vê imagens, de algumas lanças, de alguns materiais, ferramentas utilizadas pelos homens das cavernas, por exemplo, para através dela, facilitar o seu trabalho, servir, como uma ferramenta para ele buscar alimentos na própria natureza. Então, essa é a técnica, E essas técnicas, é importante a gente entender também que elas são antigas, certo? Como, por exemplo, nessas imagens você vê porrete, arco e flecha, domínio do fogo e também a invenção da roda, tá? Então, entenda muito bem o que é técnica para a gente, quando chegar em tecnologia, a gente fazer uma comparação. Aqui também nós temos o que? Agora a tecnologia, não mais flecha, arco e flecha, lança, pedra, invenção da roda. Aqui a gente já teve um avanço. E esse avanço diz respeito a quê? A tecnologia. E essa tecnologia, como a gente pode observar, é uma técnica avançada, nada mais, nada menos que isso, certo? Então, é resultado da aplicação do conhecimento científico, da ciência moderna, que nasceu ou se consolidou nos séculos, 17 e também nos séculos 18. A aplicação da ciência moderna, todo produto científico, certo? Quando a gente fala em tecnologia, já nos remetemos à ciência, à tecnologia moderna, A ciência moderna. Como a gente pode observar nas imagens, Computador, algo relacionado também à produção de alimentos, Porque você utiliza a ciência ali, no caso, como por exemplo os agrotóxicos, A utilização do celular, e não podemos deixar de falar também, da biotecnologia, certo? Que é essa evolução na genética das plantas. Computador, avião, foguete, robô, fibra ótica, bomba atômica, microeletrônica, biotecnologia, ideias ou teorias. Tudo isso está relacionado à tecnologia. É muito simples a gente entender quando a gente associa, a técnica, entende a evolução da técnica até chegar à tecnologia. E essa evolução está bem visível nessas imagens e até no nosso dia a dia, O que a gente está praticando hoje com aulas virtuais, com aulas à distância, é tudo graças à tecnologia, certo? Então, vamos observar bem essas imagens e fazer a diferenciação, a comparação entre essas duas, técnica e tecnologia. Aqui nós temos também o avanço tecnológico. Como que se deu esse avanço tecnológico? Então, quanto maior o grau
de desenvolvimento, maior será o nível, né, de independência ou autonomia das sociedades em relação aos elementos da natureza. Então vamos pensar novamente no que a gente está vivendo hoje, vivenciando hoje, né? Nessa forma, né, nesse mundo hoje atual de pandemia, a gente está usufruindo cada vez mais dessas tecnologias, né, desse avanço tecnológico. Então, o avanço tecnológico está relacionado também a diferenças de desenvolvimento entre os países, certo? E como que é essas diferenças de desenvolvimento? E aí eu relacionei as diferenças culturais, certo? Que diferenças culturais são essas? Os valores ou crenças de uma comunidade faz com que prefira viver de forma tradicional, como os antepassados, sem alterar drasticamente a natureza, certo? Então, a gente observa aqui o avanço tecnológico, que tem diferentes, né, formas de desenvolvimento entre os diferentes países, principalmente relacionados às culturas, certo? E esses valores e crenças de uma comunidade faz com que prefira viver de forma tradicional, certo? Então, a gente tem, por exemplo, um exemplo bem simples. Na floresta amazônica, onde há tribos tradicionais indígenas, e a população ela não quer a interferência do homem branco, né? Assim chamado, né? Nós. Homem branco e nem quer a chegada de hidrelétricas de forma nenhuma naquela região, certo? Então aqui você percebe, né, a valorização da cultura daquele povo, né, daqueles povos tradicionais. Outro exemplo também seria o quê? Seria as fontes de energia, né, que eu sempre falo das fontes de energia, energias renováveis, né, que a gente sabe que é um grande benefício se a gente comparar com as energias das hidrelétricas, das termoelétricas, certo? O impacto ambiental ele é menor, só que ainda há resistência, né, em algumas comunidades tradicionais, como por exemplo no interior do Pernambuco, litoral, né, do Pernambuco, do Ceará, Rio Grande do Norte, onde eram pontos turísticos bem importantes, são pontos turísticos importantes, mas a população ela não quer a chegada daquelas novas tecnologias, né, daqueles meios técnicos que estão chegando lá na cidade, né, na comunidade, na região. Por quê? Porque ela prefere viver naqueles seus modos tradicionais, né, viver aquela sua paisagem tradicional. E aí essas culturas, né, esses valores ou crenças dessa comunidade, né, faz com que haja essa resistência a esses avanços tecnológicos. E aí a gente percebe, né, esse exemplo lá, né, que eu já falei do interior, do litoral do Ceará, mas temos exemplos também em outros lugares, como por exemplo dessas fotos. Na foto você vê uma família, né, umas pessoas em uma zona polar, certo? Em uma zona polar convivendo de maneira simples, né, de maneira rústica. E aí você vê a outra imagem, né, um centro econômico, bem diversificado, cheio de outdoors, bem iluminado, muita gente, né, avenidas largas, e aí comércios, indústrias, tudo isso você vai encontrar nessas grandes cidades, né, bem desenvolvidas, mas para o desenvolvimento a gente precisa de quê? Do avanço tecnológico, certo? E aqui nós temos também outro exemplo, né, de tecnologia. Tecnologia nada mais é do que a serventia prática para a humanidade, que geralmente está ligada ao avanço das conquistas humanas sobre a natureza. É bem simples a gente entender também. E aí, esse avanço, né, das conquistas humanas sobre a natureza está relacionado ao prolongamento da vida, certo? A invenção das novas vacinas, que é o que a gente está também vivenciando hoje, o avanço das novas vacinas, as curas, né, de doenças. Esse momento atual do coronavírus, a gente está ainda buscando, mesmo que de forma lenta, apesar de muitos cortes na educação, na ciência, né? Então, por isso está impossibilitando essa nova invenção dessa vacina, por exemplo, relacionada a esse vírus.
né, ao coronavírus. A cura de doenças, né, que sempre fazem testes, grandes laboratórios, grandes universidades estão fazendo testes para saber também a cura, né, dessa doença, dessa pandemia que a gente está vivendo. Aparelhos mais sofisticados, né, a gente necessita também, e temos através, né, dessas tecnologias, do avanço tecnológico, né, desde aquele celular simplesinho até o celular mais moderno, por exemplo, certo? Aparelhos mais sofisticados, né, a questão do touchscreen, né, antes você utilizava mais aparelhos apenas com teclas, né, computador, por exemplo, e hoje você tem um exemplo do tablet, né, onde você faz tudo através do touchscreen, do celular, né? Então você observa muito o avanço dessas tecnologias. A aplicação da ciência moderna, né, como todo produto científico também, e aí você tem exames, como por exemplo, exames relacionados à questão magnética, né, onde você faz um exame de ressonância magnética para descobrir algo que você não poderia descobrir através de um simples exame de sangue, né? E aí você vai tendo esse avanço na medicina também, certo? E aí, agora a gente vai, espero que vocês tenham entendido a respeito, né, dessas técnicas, da tecnologia e a diferença entre elas duas, né? O avanço, ele nos proporciona muita coisa, mas proporciona também muita coisa boa, né? Mas também desigualdade. E essa desigualdade, ela é bem visível nos países desenvolvidos, se a gente fazer uma analogia, né, aos países